Eu sou a professora Lorena e aqui ao meu lado está a querida professora Débora, que fará a interpretação em Libras. Em nossa aula de História, estudaremos sobre a ocupação dos quilombos. E já adianto, essa é uma história de resistência, ou seja, de muita luta. Resistir é o mesmo que não desistir, é suportar. Vamos entender um pouco mais sobre isso. A escravidão, ela esteve presente no Brasil durante mais de 300 anos. E o nosso país foi construído pela exploração destes escravos, tanto indígenas quanto africanos. A história da escravidão no Brasil é marcada pela crueldade e pela violência. Os escravos possuíam donos e eles não podiam fazer nada sem a sua permissão. Eles não tinham liberdade e, se caso desobedecessem, apanhavam bastante. Imagina, os africanos foram retirados da sua terra e enviados para milhares de quilômetros de distância para uma terra totalmente desconhecida, com idioma, cultura e religião muito diferentes da deles. Era muito sofrimento. Na imagem, vemos mulheres, crianças, todos passando por situações de violência. E os africanos foram trazidos ao Brasil para realizar diferentes tipos de trabalho. Utilizou-se os escravos em trabalhos domésticos, que quer dizer que eles trabalhavam na casa de outras pessoas, mas principalmente na lavoura, para o cultivo da cana-de-açúcar, e nas minas em busca de ouro e pedras preciosas. Nessa imagem, podemos ver alguns escravos na lavoura da cana. E a escravização dos africanos não aconteceu de maneira tranquila, não. Pois os africanos e crioulos, que são os filhos dos africanos nascidos no Brasil, resistiram e muito contra a escravidão. Quando a gente fala de resistência à escravidão, ela não acontecia somente querendo a liberdade. Eles pediam pelo menos que não acontecesse tantos excessos por parte dos senhores ou feitores, ou seja, por parte dos seus patrões e por parte daqueles que eram pagos para vigiá-los. Os escravos organizaram-se de diferentes maneiras contra a escravidão, e uma delas era fugir. Eles fugiam juntos com outros escravos ou sozinhos. Mas fugir sozinho era mais complicado, porque sobreviver sozinho no mato era difícil e perigoso. Alguns dos escravos, quando fugiam, iam para os quilombos. O que é isso? Era o local de refúgio dos escravos. A palavra quilombo origina-se do termo quilombo, presente no idioma dos povos bantu, originários da Angola, e significa local de pouso ou acampamento. Quilombola é a pessoa que habita o quilombo. E os quilombos ficavam em lugares de difícil acesso, em meio às matas. Eles precisavam ficar escondidos. Eles construíam suas habitações e vigiavam o território. Nesses locais, os negros tratavam de reviver suas tradições africanas. O melhor de tudo era que podiam voltar a ser livres, cultuar seus deuses e praticar suas danças e músicas. No entanto, eles não se esqueciam dos companheiros que ficaram escravizados. Era comum ajudarem a organizar fugas nas fazendas ou até mesmo economizar o dinheiro que obtinham da venda dos seus produtos para comprar a liberdade daqueles escravos. Os senhores, os donos dos escravos, não gostaram disso não, e contratavam os capitães do mato, que eram homens conhecedores das florestas. E eles eram contratados para recapturar os escravos fugidos. O processo de resistência era permanente.
Mesmo quando os quilombos eram destruídos, eles ressurgiam em outros locais e ali continuavam a lutar. Eu quero apresentar para vocês o Zumbi dos Palmares. O Zumbi ganhou respeito e admiração dos quilombolas devido às suas habilidades como guerreiro. Ele era um líder corajoso e tinha conhecimentos de estratégia militar. Lutou pela liberdade de culto e religião, bem como pelo fim da escravidão no Brasil. Ele não admitia a dominação dos brancos sobre os negros e, portanto, tornou-se o maior símbolo pela liberdade dos negros da história brasileira. O Zumbi dos Palmares era quem comandava o Quilombo dos Palmares, que foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Foi construído na região do atual estado de Alagoas e chegou a reunir cerca de 20 mil habitantes. O quilombo foi formado por escravos que tinham fugido de engenhos da região de Pernambuco. E Palmares cresceu, tornou-se famoso, servindo de inspiração para outros escravos resistirem e fugirem. Foi chamado de Quilombo dos Palmares porque foi construída em uma região que possuía um grande número de palmeiras. E essas árvores possuíam muitas utilidades, pois forneciam alimento aos quilombolas e suas folhas eram usadas para fazer o telhado das casas que eram construídas. Palmares possuía uma segurança rigorosa e era cercada por 3 grandes muralhas de madeira que possuíam torres de vigilância que estavam sempre atentas para garantir a segurança do quilombo. Além disso, nos arredores da muralha existiam dezenas de armadilhas, sobretudo fossos com estacas escondidas por palha. O caminho que levava à entrada era de conhecimento dos moradores de Palmares. E para garantir sua sobrevivência, mantinham o contato frequente com as aldeias da região, mas tudo em segredo. Eles tinham o objetivo de realizar a troca de mercadorias. A sobrevivência do quilombo vinha da agricultura e os principais itens produzidos em Palmares eram mandioca, usada para produzir farinha, feijão, batata, milho e melaço, que é produzido do cultivo da cana-de-açúcar. A coleta também era importante para os quilombolas, que consumiam palmito e outras frutas extraídas de árvores da região. Nós vimos que Palmares localiza-se em Alagoas. Mas aqui em Goiás, será que tem algum quilombo? Sim, nós também temos quilombos aqui. Só retomando, os quilombos surgiram na época da escravidão. Porém, mesmo depois da conquista da liberdade, os quilombolas decidiram se manter em sua comunidade, pois ali podiam viver os seus costumes. Então, os quilombos existem até hoje. E o quilombo no sertão goiano abriga hoje cerca de 4.500 pessoas e fica na zona rural dos municípios de Teresina de Goiás, Cavalcante e Monte Alegre. Vamos conhecer um pouco mais sobre os calungas? Calunga a gente entende que é uma origem vinda da África, né? Calunga quer dizer povo guerreiro, manto sagrado. Aqui é uma comunidade quilombola. Tem quase 300 anos que nós vivemos aqui, nossos antepassados viveram e nós continuamos. A grande ansiedade que a gente tem aqui é que os jovens não saiam daqui da comunidade para ir para a cidade. A comunidade é uma só porque é dividida em 3 municípios, né, que é Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. Em torno de 1.800 famílias já.
sobrevivência aqui é da agricultura. O forte aqui, né, é a mandioca. O turismo aqui, a gente quer um turismo controlado, né, para a gente trabalhar e gerar emprego e renda, né, na nossa comunidade. Nós temos aqui um memorial, né? Tinha fazendeiro aqui querendo fazer carvoaria aqui dentro. Eu que bati de frente assim, porque senão o nosso cerrado já está desvastado. Então preservar, a comunidade sabe preservar. Turminha, os quilombolas muito nos ensinaram e nos ensinam. Eles enfrentam uma luta histórica contra o racismo, a opressão e a violência. Antigamente, a luta era contra a escravidão. Hoje lutam para ter a posse de suas terras e pelos seus direitos. A luta continua. Inclusive, quero te convidar para depois ouvir a música Olhos Coloridos, da artista Sandra de Sá. A canção diz que todo brasileiro tem sangue crioulo. Sim, a nossa herança vem dos escravos. Valorize a sua história. Deixei algumas atividades para vocês lá no portal Conexão Escola. Acesse e realize as propostas. Conto com você. Um grande abraço e até mais!